Olá a todos. Bom, eu queria fazer um comentário hoje. Queria fazer esse vídeo aqui comentando um pouquinho do vídeo do David Lapointe, certo? Já falei muito sobre o David Lapointe aqui nos meus vídeos, principalmente nos vídeos dos estudos que eu fiz sobre inversão do campo magnético, que está aqui no canal. A maioria das pessoas acho que já acompanhou. Então, esse modelo aqui é um modelo eletromagnético. Ele tem uma patente chamada The Primer Fields. Ele é um físico de plasma. E ele faz um experimento com duas cuias magnéticas que servem como emissores de campos magnéticos. Então aqui ele está mostrando essa estrutura. Isso aqui é bastante familiar para vocês, não é? Porque vocês já viram nos meus vídeos. Já falei muito desse modelo. Então, olha o que ele consegue fazer. Ó. Dentro de uma câmara de vácuo, ele consegue gerar plasma entre essas duas cumbucas, adicionando uma corrente elétrica de mais ou menos 70 mil volts. Certo? E esse é um modelo bastante interessante, por quê? Porque ele é reproduzível, ele é observável e ele é replicável. Então ele segue esses três pilares, que são pilares fundamentais para se fazer ciência, certo? Então os emissores de campo magnético, especificamente construídos em forma de cuia, quando 70 mil volts de eletricidade são aplicadas, formações de plasma aparecem, né? São essas formações aqui que a gente está vendo. Uma variedade de gases purificadores, ó, são usados no experimento, como ar comum, argônio, hidrogênio e hélio. E como eu falei muitas vezes, o David Lapointe ele não é terraplanista, ele acredita no modelo do globo, o heliocentrismo, e ele usa esse modelo aqui para explicar o universo, explicar galáxias, explicar fenômenos astronômicos como nebulosas, etc. e tal, muitas estruturas que são observadas, né, no universo heliocêntrico, na visão dele, mas eu entendo que isso aqui são, na verdade, isso aqui no meu entendimento são estruturas que estão no campo magnético da Terra, meu ponto de vista, certo? Então eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, porque vocês vão ver que é muito interessante. Calma, primeiro eu vou mostrar essa parte aqui, ó. Isso aqui está no Panteão de Roma, na Itália. Vocês podem ver que, ó, ele faz uma analogia desse modelo com essas estruturas que são observáveis em vários lugares no mundo, tá? Vários lugares mesmo. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Rapidinho. Vocês vão ver que é bem interessante, ó. Isso aqui é um domo no CERN, né? Bom, e ele descobriu que o CERN não era o único lugar com esse padrão, tem tipo um domo. Então aqui, ó, no Panteão de Roma, na Itália, ele mostra que esse padrão estava por séculos, ó, chamado lá no Panteão de Roma, que foi chamado de Cofres dos Céus. Então, ele percebe que esse padrão, ele se assemelha muito ao padrão do experimento que ele fez, ó, tem tipo um furo no meio, um buraco. Então, encontrado também na Basílica de São Pedro, a gente vê também essa estrutura. É bastante interessante, ó. Vocês podem ver, ó. Isso aqui é na Basílica de São Pedro, na Itália, em Roma, particularmente. Então, na Catedral de São Paulo, em Medina, na Itália também, ó, tem anjos circulando a abertura do domo. Então, isso é encontrado nos emissores de campo magnético. Então, é muito interessante mesmo, tá, galera? Esse modelo aqui é do David Lapointe. Para quem tiver interesse, eu vou deixar esse vídeo aqui indicado abaixo. Eu usei esse modelo. Na verdade, não foi eu. Na verdade, muitos terraplanistas usam esse modelo aqui para explicar a Terra plana. Eu já falei que a Terra plana tem vários modelos. Ela não tem apenas um. Mas, particularmente, o que eu mostro aqui no canal é o modelo que eu mais simpatizo. Porque eu no meu ponto de vista, é o que está mais correto, é o que está mais perto da realidade. E é bastante interessante mesmo, tá? Bastante interessante de verdade. Aqui ele está mostrando, ó. Isso aqui é em Washington, D.C. Ou seja, a gente vê sempre vários monumentos em forma de domo. Bom, vem a pergunta. Será que essas pessoas que constroem essas coisas, que estão por trás dessas arquiteturas, será que elas sabem de alguma coisa? É no mínimo um caso curioso a se pensar. Bom, então aqui ele está usando, ó,
essas cumbucas, e ele está jogando dentro delas umas esferas, mini esferas de aço, não são metalizadas, são esferas de aço, tá? E aqui, ó, ele diz que esse modelo explica desde átomos e moléculas até planetas, estrelas nebulosas, galáxias inteiras, né? Do ponto de vista dele é um modelo muito bom. E por que eu falo que esse modelo é aplicável à Terra plana? Porque ele mesmo diz no vídeo que esse modelo ele é aplicado a tudo na natureza, então ele explica tudo na natureza, certo? Mas é um caso curioso, é um caso interessante ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso faz a gente refletir, pô, se esse experimento que o cara está fazendo é um experimento reproduzível, é observável e replicável, vem a pergunta, por que então que a ciência não fala disso aqui? Por que a comunidade científica nesse momento não está se reunindo e não está vendo, não está dando destaque ou tentando estudar e entender esse modelo aqui do cara? Por que a comunidade científica não se reúne para observar esse tipo de coisa? Vocês já pararam para se perguntar o porquê? Bom, é o seguinte, sabe por quê? Porque esse modelo, ele nos revela a real forma, a real natureza da Terra e a real natureza do universo. Então, esse modelo, ele confronta 100% a gravidade, certo? E a gente sabe que o modelo convencional da ciência moderna, o globo, ele é um modelo amarrado de corda que depende da gravidade para existir. E sem a força mágica chamada gravidade, o modelo não funciona, simplesmente isso. Então, os caras vão olhar para esse tipo de vídeo e falar, ah, não, isso aí é irrelevante, isso é o vídeo da internet, não tem muita relevância não. Mas a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que o que o cara está fazendo aqui é um trabalho fantástico, certo? Por isso que eu falo muito aqui do David Lapointe, eu dou destaque a esse canal porque o trabalho que esse cara fez é sensacional. Então vocês podem ver, ó, as esferas de aço, elas não chegam a se tocar, elas não chegam a encostar uma na outra, elas estão aproximadamente juntas, elas estão próximas, sim, uma da outra, só que elas não chegam a tocar uma na outra. Então é bem interessante de verdade, ó. Ele vai filmar lá, ó. Então vocês podem ver que ele jogou essa esfera de aço, ó. Ele jogou a primeira, daí ele joga a segunda, joga a terceira, e vocês podem ver que elas induzem um campo magnético, ó. Certo? Elas mantêm uma estrutura padrão e elas não se tocam. Elas estão assim, estão agrupadas, estão fortemente agrupadas. E o próprio campo magnético mantém elas afastadas, geometricamente balanceada. É um padrão geometricamente balanceado e encontrado em átomos e moléculas, segundo ele. Então, galera, esse vídeo ele tá em inglês, mas ele tem legenda em português, dá para você ativar, é bastante interessante mesmo da gente assistir isso, ó. Então isso aqui é chamado de força forte. É verdadeiramente chamado de força forte, né, no ponto de vista dele. E é o que faz bastante sentido, eu concordo também, analisando isso aqui. Então, ele mostra aqui uma pesquisa inacreditável dos cientistas da IBM. Ele mostra isso aqui, ó, é uma imagem de microscópio de força atômica de uma estrutura real, de molécula de nanografene, certo? E vocês podem observar que essa imagem aqui que eles tiraram com o microscópio, ela se assemelha muito a esse padrão encontrado no experimento do David Lapointe com as esferas de aço, né? Muito interessante de verdade, galera. Então, essas coisas que eu falo aqui referente à inversão do campo magnético, terra plana, não é uma loucura da minha cabeça, como talvez algumas pessoas devem imaginar. Não, são coisas que são estudadas. Olha lá, então ele aplica a imagem aqui, ó, e se assemelha muito ao experimento dele. Então, galera, isso aqui explica muita coisa. Isso aqui, no meu ponto de vista, ajuda a explicar tudo no universo. Ajuda a explicar a terra plana, certo? Então as cuias, como eu falei, essa cuia vermelha representa a polaridade norte, positiva, e a cuia azul representa a polaridade sul, negativa, certo? Daí, ó, ele tá fazendo um negócio ali, ó. Essas cumbucas, elas
emitem campos magnéticos, por isso que elas se atraem. Então ali ele vai jogando várias esferas, certo? Olha lá, como vocês podem ver, ó. Então é bastante interessante mesmo, ó. Ele encontra esse mesmo padrão nessa nebulosa Caranguejo do Sul, se eu não estiver enganado o nome. Então, galera, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, vou deixar esse vídeo indicado abaixo. Esse vídeo, como vocês podem ver, ele nos revela bastante coisa. Bom, no meu ponto de vista, isso aqui ajuda a explicar tudo no universo. Porque, como eu falei, galera, a gente tem que analisar tudo cautelosamente, certo? A gente tem que... Claro, ninguém é obrigado a concordar 100% comigo em tudo nesse canal. Todo mundo tem o direito de discordar também. Fazer suas próprias pesquisas, fazer suas análises, tirar suas conclusões. Mas essa aqui é a conclusão que eu cheguei. Que esse modelo ele ajuda a explicar muita coisa sim no universo, certo? Então, galera, basicamente é isso. Vou deixar esse vídeo indicado abaixo. Eu vou ficando por aqui, certo? Então acho que é isso. Muito obrigado a todos pela paciência e até mais.